contra ti, Senhor. A tua palavra escondi, minhas vestes no sangue lavei, e das tuas águas bebi, pra ser um agradável a minha vida te consagrei. Meus dons e talentos são pra te servir, meus dons preciosos são teus. Não vejo razão na minha vida sem ti. Tu és meu Senhor e meu Deus. Assim como o fogo refina o ouro, vem tua obra em mim completar, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilha. Diga: a tua palavra escondi, guardada no meu coração, pra eu não pecar contra ti, Senhor. A tua palavra escondi, minhas vestes no sangue lavei, e das suas águas bebi, pra ser uma oferta agradável a ti. Minha vida te consagrei, meus dons e talentos, meus dons preciosos são teus. Não vejo razão, tu és meu Senhor e meu Deus. Assim como o fogo refina o ouro, vem tua obra em mim completar, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar, até que o mundo possa ver. Aleluia. Você pode aplaudir ao Senhor. Te louvamos, Senhor, por cada pessoa que abençoa a tua casa com seus dízimos e a sua oferta. Que haja provisão, que haja, Deus, o melhor da tua prosperidade em cada casa. Abençoamos cada irmão e ministramos, Deus, que não faltará o azeite na botija, nem a farinha na vasilha, que haverá a tua provisão. Te engrandecemos pelo teu cuidado. Apresentamos o teu filho que vai ministrar a palavra. Que o Senhor fale através do teu filho. E nós vamos estar aqui aprendendo sobre a reforma. Ajuda-nos, Deus, a entender esse processo, para que haja também uma reforma em nossas vidas. Muito obrigado pelo teu cuidado, em nome de Jesus. Amém? Quero convidar o irmão José Augusto. Ele vai estar ministrando, o nosso professor, né? Vai estar ministrando sobre a reforma. E você receba esse ensino, porque é Deus abrindo a nossa visão para algo bem maior. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Tá altão esse, viu? É o azul, tá muito alto. Esse vozeirão aí já foi. Shalom. Deixa lá mesmo.
A esposa está dizendo que eu esqueci a Bíblia. Pode ficar lá mesmo. Pode deixar lá, pode deixar lá. Que hoje é um bate-papo em cima da reforma. Saúde a todos com a paz do Senhor. Amém. Hoje nós vamos falar sobre a reforma protestante. Amanhã, 31 de outubro, importado dos Estados Unidos, esse nosso povo vai estar comemorando o Halloween. Mas se bem pensássemos, as igrejas que tem hoje surgiu depois da reforma protestante. E hoje a gente vai aprender um pouquinho. Isa aqui falou há pouco distante aqui 5 pilares que aconteceu dessa reforma. E ela falou em latim, porque se regia a missa e a fala dos papas era em latim. Esse latim, ele se dividiu em 6 línguas. Hoje a gente não vê mais o latim, mas ele foi dividido em 6 línguas. Entre elas está o nosso português, o espanhol, o francês, o italiano e uma língua que tem dentro do Vaticano. Então, o latim se subdividiu nessas 6 línguas. E, naquele tempo, se não falasse latim, principalmente os reformadores, era considerado pela Igreja Católica heresia. Eu sei que aqui todos foi um dia, né, católico. Eu acredito que não tem ninguém aqui nesse momento, porque nós vamos falar um pouquinho da Igreja Católica. E não será nada bom, nada bem. Algumas coisas de desagradável que a Igreja Católica veio cometendo ao longo dos tempos. E isso na pessoa do Papa. Eu vou trazer aqui a minha pesca que está aqui do lado, no bolso traseiro. Amados, dia 20 de dezembro, eu comemoro 40 anos de sargentos. Nós nos formamos no dia 20 de dezembro de 1985. De lá para cá, já perdi muitos amigos, inclusive nessas condições que esses 4 policiais caíram no combate. Desses policiais, a gente vai se reunir mais ou menos com uns 30 a 40. Não é todos, porque a Bahia é muito grande, então tem muita gente distante aí que não vai poder vir. Mas outros porque estão doentes, outros estão malucos, outros estão com problemas mentais, outros mortos. E eu, graças a Deus, estou aqui. Eu fico assim, pensando assim, nesses 40 anos de sargento. Fazemos agora, no dia 20 de dezembro, nós vamos nos reunir em um clube para poder a gente estar resenhando, contando história, lembrando do passado. Mas fica na memória alguns companheiros que já tombaram. Tombaram também doente com a AIDS, tombaram com o coronavírus, e uma grande maioria tombaram em combate. Inclusive, o meu irmão, né, Judicael, é um desses que também tombou em combate em abril de 92, aqui no bairro de Paripe. Bom, reforma protestante, reforma europeia, reforma de Martim Lutero ou simplesmente reforma. Na história da igreja, o segundo maior evento assim, de destaque, maravilhoso, além do dia de Pentecoste, foi agora, no dia 31 de outubro de 1517, a Reforma Protestante, partindo por Martim Lutero. Eu vou falar um pouquinho do histórico, da biografia, falarei um pouquinho também dos movimentos pré-reformadores que ocorreram no século XII,
século XIV e século XV. Depois falarei como surgiu a reforma, como aconteceu a reforma protestante, e depois vou falar as causas que impulsionaram essa reforma protestante. E, por último, eu termino com os 5 pilares das 95 teses, pontos críticos que Martim Lutero, monge alemão da Ordem dos Agustianos, né, de Santo Agostinho, ele, indignado com a Igreja Católica, pertencendo à Igreja Católica, porque ele era monge, ele escreveu essas 95 teses, esses 95 pontos críticos, apregoou na igreja de Wittenberg, cidade de lá da Alemanha, um castelo. Mas a intenção dele não era romper com a Igreja Católica. Ele colocou essa aí porque ele era professor de teologia daquela universidade e ele queria provocar seus alunos a ler e trazer para um debate em classe. Só que muitos dos alunos deles leram, imprimiram e divulgaram, porque também no século XV estava sendo inventado a imprensa tipográfica. E aí, meu irmão, acelerou em toda a Europa. Nós vamos falar desse grande movimento que existia na Europa, final da Idade Média para início da Idade Moderna. Você sabe dizer que idade você está vivendo hoje? Pé da lascada, não. Já se passou, meu irmão. A pedra polida também não. Idade média também não. A era medieval já se passou. Moderna também não, já acabou essa idade. Nós estamos na contemporânea. Aqui vem aí, não sei o nome que vai dar. Mas a gente vai falar disso mais tranquilamente. A Renata deu uma risada. E eu agora também vou falar uma coisa assim, só para descontrair. Meu tio foi levar o filho dele para ser batizado no interior, uma paróquiazinha, coisa bem leve. O pároco chegou, traga o menino para ser batizado. Aí veio à frente. Como é o nome dessa criança? Migal. Isso é nome de gente? Eu não batizo. Oh, o chefe de vocês chama Papa? Engraçadinho, né? Ele é muito engraçadinho. Rebeca, vamos ao trabalho. Histórico. A reforma protestante, ela ocorreu no século XVI, final da Idade Média, início da Idade Moderna. Migal? Isso é nome de gente? O chefe de vocês chama Papa? Por que meu filho não pode chamar Migal? Bom, esse grande acontecimento, ele resultou na divisão do cristianismo no Ocidente. Nós pertencemos ao Ocidente, né? A Terra está dividida em 2 hemisférios. E nós pertencemos ao Ocidente. Então, esse movimento ele foi liderado por Martim Lutero e outros reformadores. E o que é que eles questionavam? Eles questionavam e criticavam certas práticas e doutrinas que eram realizadas pela Igreja Católica. Assim surgiram novas ramificações do cristianismo, tais como o luteranismo, o calvinismo e o anglicanismo, que se separaram da autoridade papal e adotaram uma abordagem mais aprofundada da Bíblia. Que dia é amanhã? Pronto. Amanhã nós, principalmente os luteranos e todo mundo, comemora
os 508 anos de Reforma Protestante. Não é Halloween, não. É a comemoração desse grande evento que separou, né, que foi um marco no cristianismo, que surgiram essas igrejas batista, anabatista, adventista, anglicana, luterana, presbiteriana, todas essas igrejas, porque essas outras aqui, como Universal, Deus é Amor, vem bem para cá, bem para pertinho do nosso tempo. Então, graças a essas reformas, essas ramificações surgiram e também se libertaram da autoridade papal que mandava em todo o mundo, certo? Mandava até nos monarcas, nos reis da época, através do grande império sacro romano-germânico. Então, a gente é para viver feliz, porque, graças a Deus, essa reforma ela trouxe um divisor de águas às nossas vidas. Hoje a Bíblia é abordada, naquele tempo não se podia ter conhecimento da Bíblia, ela era restrita aos papas, somente ao clero. E se você, né, que não era divulgado como tem hoje as cópias da Bíblia em todos os lugares, se você entrasse em um mosteiro, em algum lugar desse, e escondido passasse a folhear a Bíblia, devagarzinho você estava se envenenando e logo, logo você caía ali morto, porque as páginas elas eram envenenadas para que ninguém tomasse conhecimento. Na medida que você vai passando a mão na língua e rolando as páginas, você estava se envenenando pouco a pouco. Então, dando continuidade, no dia 31 de outubro de 1517, que amanhã nós estamos fazendo 508 anos, Martim Lutero fixou na porta da Igreja de Cristo do Castelo as 95 teses que criticava certas práticas da Igreja Católica. Esse fato foi considerado um estopim da reforma que mudaria para sempre o cristianismo. Atualmente, como acabei de dizer, luteranos de todo o mundo comemoram neste dia o Dia da Reforma Protestante. Na cidade de Wittenberg, na Alemanha, existe uma estátua enorme de Martim Lutero. Vamos agora falar um pouco sobre o histórico, ou melhor, a biografia. Martim Lutero nasceu e morreu na mesma cidade, a cidade chamada Elisbem. Ele nasceu em 1483 e morreu com 62 anos no dia 18 de fevereiro de 1546. Como acabei de dizer, repito, ele foi monge agostiniano. Por que agostiniano? É da ordem de Santo Agostinho. Depois você vai ouvir falar aqui, dominicano, da ordem dominicano, de São Domingos. Eram os santos católicos com as suas ordens existentes. Ele casou-se com a ex-freira que havia fugido do convento, juntamente com as suas colegas, para viver as novas ideias da reforma protestante. Então, ele casou com a ex-freira Catarina von Bora, e com ela ele teve 6 filhos. Ele também abandonou o seu posto, né, o seu cargo de monge, porque ele tinha que obedecer o celibato, né, o celibato que ele não pode casar, não pode ter filho, e ele abandonou para casar e ter filhos. A Idade Média, ela tem um período mais ou menos de 1000 anos. Ela começou em 476, com a queda do Império Romano do Ocidente, e se estendeu até 1453, quase 1000 anos, quando houve a tomada de Constantinopla pelos turcos otomanos. Isso aí é história, né? Então, ela se dividiu em 2 fases. Alta Idade Média, que foi do século V ao século X, e Baixa Idade Média, que foi do século XI ao século XV.
Vamos lá. Outra é essa aqui. Houve alguns movimentos, no item 3, religiosos que antecederam a reforma protestante. Como eu disse a vocês, o primeiro aconteceu no século XII, o outro no século XIV e o outro no século XV. No século XII, foi os valdenses. Quem era o fundador? Esse cidadão chamado Pedro Valdo. Ele era um comerciante francês da cidade de Lyon. E o que foi que ele fez? Ele renunciou os seus bens para viver uma vida de pobreza apostólica. Ele renunciou, ele era um forte comerciante, renunciou todos os seus bens para viver uma vida de pobreza apostólica. Qual era a crença dos valdenses? Valdenses, porque vem do fundador Valdo. Então, os valdenses, eles defendiam a simplicidade e a pobreza da igreja primitiva. Rejeitava a autoridade papal e a riqueza da igreja. A igreja era muito rica, a igreja católica. Até hoje é muito rica a igreja católica. Depois, aliás, antes de eu passar para o próximo, ainda tinha a prática, como era que viviam os valdenses. Os valdenses, eles pregavam as escrituras na língua vernácula. A língua vernácula é a língua original, a língua falada do povo, e não o latim, como era uma exigência da igreja católica. Por esse comportamento, Pedro Valdo foi acusado de herege. Eles também questionavam as doutrinas da Igreja Católica, tais como a transubstanciação e as indulgências, que deixou mais tarde nosso Martinho Lutero indignado com isso. No século XIV, vem João Wycliffe e os Lollardos. Os Lollardos são os seguidores dele. João Wycliffe, ele era teólogo da cidade de Oxford, e ele foi o homem responsável para traduzir a Bíblia para o inglês. A Bíblia original está no hebraico. Depois, a Septuaginta, uma das Bíblias mais antigas, traduziu do hebraico para o grego, e a Vulgata, a segunda Bíblia mais antiga, traduziu do grego para o latim. Então, nessa época aí, era a Vulgata que estava em operação. E João Wycliffe, ele traduziu a Bíblia do latim para o inglês, e ele defendia que as Escrituras era a única fonte de doutrina cristã. A sola scriptura, palavra em latim, que quer dizer somente a Escritura. A Escritura não tinha mais autoridade papal, a autoridade era a palavra de Deus, era a Bíblia, eram as Escrituras, somente as Escrituras. A crença. Os Lollardos, eles também criticavam a autoridade papal e a riqueza do clero, as pessoas ligadas à igreja, e também essa doutrina da substanciação. Os Lollardos, que eram os seguidores de Wycliffe, eles pregavam suas ideias por toda a Inglaterra, como também os puritanos, só que os puritanos é no século XVI, aqui nós estamos falando do século XIV. Esses Lollardos foram perseguidos, mas as suas ideias serviram para influenciar os reformadores que viriam depois. Agora, esse último aqui é interessante, o que nós vamos falar dele. A letra C. Jan Hus e os seguidores dele, que chamavam, denominado de Hussitas. Jan Hus, ele era reitor da Universidade de Praga, que ficava em um país chamado Boêmia, que hoje é a atual República Tcheca. E ele foi fortemente
né, influenciado pelas ideias do seu antecessor do século XIV, chamado John Wycliffe. Jean Hus, ele condenava a venda de indulgência que era largamente praticada pela Igreja Católica, a imoralidade do clero, e defendia que a autoridade final pertencia às Escrituras. Sua morte, apesar de ter um salvo-conduto do imperador, ele foi julgado como herege e queimado em fogueira, em público. Uma coisa interessante de Jean Hus é o seguinte: ele criticou a corrupção da Igreja Católica, defendeu a autoridade da Bíblia e pregava em tcheco, não pregava em latim. Já é o segundo que desobedecia essa ordem da Igreja Católica. Valdo, ele pregava também na língua com certeza devia ser o francês, mas aqui, já Jean Hus, ele pregava em tcheco, porque tinha uma maior abrangência e uma capacidade do povo entender, compreender o que ele estava falando, interpretando a palavra de Deus. Pois, com isso, ele também foi julgado por heresia, através do Concílio de Constância, que era a reunião, né, dos cardeais, né, das autoridades, né, do clero, e foi queimado numa fogueira em público em 1415, precisamente no dia 6 de julho. Agora, perceba o seguinte: quando ele estava sendo queimado, ele falou uma profecia, ele ditou uma profecia que ela veio acontecer bem depois, ela só ultrapassou 2 anos. Veja só o que ele falou quando estava sendo queimado. Ele dizia assim: hoje vocês queimam um ganso. Rus é uma palavra tcheca que significa ganso. Então ele dizia assim: hoje vocês queimam um ganso, mas em 100 anos, um cisne, que também é da família, né? Cisne, ganso, pato. Um cisne surgirá, que não poderão assar ou ferver. Eu disse a vocês que ele foi queimado em 1415. E em 1517, exatamente 102 anos depois, surge o cisne, que é representado por Martim Lutero. Os husitas, que são seguidores de Hus, após sua morte, eles iniciaram guerras contra o Sacro Império Romano-Germânico e obteve reconhecimento desse império em algumas das suas demandas. Isso foi muito interessante, esses 3 movimentos que antecederam a reforma. Esses homens aí, Pedro Valdo, e Jean Hus e John Wycliffe, eles são considerados pré-reformadores. As ideias deles, as críticas deles, serviram de embasamento para, lá na frente, no século XVI, Martim Lutero entrar, porque aproveitou o momento que a Europa estava mudando de idade e estava um crescimento muito grande na área da ciência, da medicina, da arte, da pintura. A Europa estava saindo daquele sistema medieval e experimentando coisas novas, mudanças com a idade moderna que estava aparecendo, já que a Idade Média ela estava indo embora. Então, esses 3 aí foram considerados os pré-reformadores dessa reforma protestante. Como iniciou
iniciou a Reforma Protestante. Eu vou ler um pouquinho aqui. Já disse, né, que foi através de Martinho Lutero. Esse monge alemão, professor de teologia, ele ensinava na Universidade de Wittenberg. Ele negava algumas práticas difundidas pela igreja. Em 1517, ele, revoltado com a venda de indulgências realizada pelo dominicano João Tetzel. Esse João Tetzel, ele é polonês. Lá na Polônia, ele aplicou a Inquisição, né, era uma das autoridades, aplicou a Inquisição na igreja na Polônia. Depois veio para a Alemanha, e lá ele era um dos que vendia as indulgências. As indulgências, depois eu explico a vocês aqui, mas o que é a indulgência, praticamente, que a gente possa entender. Ponto. Então, Lutero, ele, indignado com a venda de indulgência por esse João Tetzel, ele escreveu um documento que continha 95 pontos, 95 teses, criticando a igreja e o próprio Papa. Essas teses teriam sido pregadas na porta de uma igreja, a fim de que seus alunos lessem e se preparassem para um debate em classe. Não era pensamento, como já disse aqui, volto a repetir, não era pensamento de Martinho Lutero romper com a Igreja Católica. Ele só queria alertar, porque tinha coisa errada e que precisava ser corrigida. Mas, o que foi que fizeram seus alunos? Alguns estudantes imprimiram e leram para a população. Foi divulgando, espalhando essas críticas a toda a Igreja Católica e a população de Wittenberg. E, como disse a vocês, coincidiu que, nessa época, a imprensa estava sendo inventada, a imprensa tipográfica. Então, esses documentos eram reproduzidos e, numa velocidade, era distribuído não somente na Alemanha, mas em todos aqueles países da Europa. 3 anos depois, em 1520, o Papa Leão X, ele redigiu uma bula, um documento, certo? Condenando Lutero e exigindo que Lutero se retratasse em público. Sabe o que foi que Lutero fez? Ele rasgou esse documento, em público também. Isso agravou a situação dele. No ano seguinte, 1521, o imperador Carlos V convocou uma assembleia chamada de Dieta de Worms, na qual o monge Martinho Lutero foi considerado herege. E a condenação, ou melhor, a punição seria ser queimado vivo. No entanto, a maioria da nobreza simpatizava-se com a ideia de Lutero. Daí resolveu esconder Lutero para que não fosse preso. Escondeu Lutero no castelo de Vandenburg, não sei se o nome é esse mesmo, mas escondeu ele lá por um período de 1 ano. Nesse período de 1 ano que ele ficou lá, ele se dedicou à tradução do Novo Testamento para o alemão. Já existia a imprensa, houve a tradução, houve a reprodução disso aí e se espalhou por toda a população o Novo Testamento, agora no idioma alemão. Além da tradução da Bíblia do latim para o alemão, ele também desenvolveu os princípios da nova religião. Agora ia ter uma nova religião existente por Martinho Lutero. Daí surgiram essas guerras religiosas que só foram concluídas em 1555, quando houve um acordo chamado Paz de Augsburgo, onde ficou determinado, mediante esse acordo, o princípio de que cada governante daquele
imenso império, ficava a sua escolha, ficava a seu querer escolher a religião daquela região e a de seus súditos. Isso só foi possível através desse acordo que chamou de Paz de Augsburgo, pois o Império Sacro Romano-Germânico era uma entidade política complexa na Europa Central. Ela existiu mais ou menos 1000 anos, foi de 800 a 1806, e era caracterizada por uma confederação de território semi-independente, não era totalmente independente, a exemplo de principados, ducados e cidades livres, certo? Não era um estado unificado. Por isso que chama de Império Sacro Romano-Germânico. O 5 é as causas que originaram a reforma. Bom, nessas causas, nós temos aqui várias. Uma delas principal, havia o descontentamento dos reis com a Igreja Católica, porque a Igreja Católica cobrava tudo, e os reis queriam se libertar da Igreja Católica, dessa autoridade do Papa, para que esses impostos pudessem ficar no reino, para fazer alguns benefícios, alguns trabalhos, coisa de governo mesmo. Então, uma das causas era essa relação tensa que existia entre reis e igreja no final da Idade Média, com o processo de cristalização, de centralização monárquica que dominava a Europa. A outra causa, a igreja era possuidora de grandes extensões de terras, recebia tributos feudais e era controlado, tudo isso em Roma, pelo Papa. Também havia a prática que passou a ser questionada pelos monarcas, que desejava se libertar do Papa e reter esses impostos no reino, que eu acabei de dizer aqui há poucos instantes. Também a perda a parte dos camponeses também estava muito insatisfeito, porque, além de trabalhar no campo, eles também eram obrigados a recolher taxas, como o caso do dízimo. Em toda a Europa, mosteiros e bispados possuíam imensas propriedades e viviam à custa dos trabalhadores do campo e da cidade. Não é muito diferente, de Salomão. O reino de Salomão deixou também muita gente insatisfeita, porque para cada mulher de Salomão existia outras 5 que cuidavam. E os camponeses, lá o pessoal que trabalhava no campo, tinha que mandar alimentos para a corte para alimentar esse pessoal todo. Então, tinha muita gente na corte, Salomão com muitas mulheres de concubinas e o povo lá fora trabalhando com ele. Então, a igreja católica, mais ou menos era isso, vivia às custas dos trabalhadores da cidade e do campo. A igreja também condenava as práticas capitalistas nascentes, que era a usura, cobrança de juros, dos empréstimos, e defendia que a comercialização deveria ocorrer com preço justo, sem lucro abusivo. Mas a desmoralização do clero, que também foi uma das causas, certo? Apesar de condenar a usura e desconfiar do lucro, eles também faziam a prática do comércio de bens eclesiásticos, que era a venda de cargos. Se lendo vou vender a lenda aqui, um cargo na igreja. E aí o Papa recebia uma quantia muito boa, e essa prática, era chamada de simonia. O sacerdote tinha esposa, quando não deveria ter, porque eles eram proibidos, se casar devido ao celibato, que era obrigatório. Amados,
há indulgências, como acabei de dizer que eu explicar melhor para vocês, há indulgências é a remissão da pena temporal devida pelos pecados, já perdoados no ato da confissão, mas eram concedidos pelo fiel através de obras e condições específicas. Então, a indulgência era vendida para a igreja para que você fosse perdoado dos seus pecados. Agora, imagine, só era perdoado do pecado quem tinha alguma coisa para oferecer à igreja, né? Era uma venda, vendia por um determinado valor, então você tinha condições, pagava para, no seu pensamento, né? E o padre usando, o Papa usando daquela artimanha, dizia a você que você estava perdoado, mediante o pagamento do seu tributo, do seu dinheiro. E João Tetzel, que foi um dos que vendia a indulgência, ele era católico romano, era frade da ordem dos dominicanos, né? Do Ordem de São Domingos, e era pregador. Ele foi um grande inquisidor de heresia na Polônia e mais tarde tornou o grande comissário de indulgência na Alemanha. Ele nasceu em 1465 e morreu no dia 11 de agosto de 1519. Amados, e chegando para o final dessa situação aí, né? Já estamos chegando perto aqui. O próximo item, que são os pilares. O item 6, esses pilares da reforma protestante, é interessante a gente entender isso aí. Esses primeiros nomes aqui estão tudo em latim. A reforma protestante lançou esses 5 pilares de sustentação. Sola Scriptura, a Bíblia, ela tem lugar de plena supremacia. A Bíblia, ela é a única regra de fé e prática. Acabava a autoridade papal, acabava aquela mistificação que o povo não podia ter conhecimento da palavra, era só o clero que tinha direito, certo? Então, um dos pilares forte para que houvesse uma mudança rigorosa e definitivamente no cristianismo se deu através desse pilar. O outro pilar é sola fide, que é somente a fé. A salvação é alcançada pelas obras, nem por uma parceria entre fé e obras. Depois vem a sola gratia, só pela graça. A salvação, ela é uma dádiva, ela é um presente de Deus, é um favor imerecido, né, que recebemos do Senhor. O solos Christus, ele não é só Cristo, ele não é uma verdade entre outras. Jesus Cristo é a verdade. Soli Deo Gloria, ele não divide a sua glória com ninguém. Ele é glorioso em si mesmo. Porém, ele criou-nos e salvou-nos para o louvor da sua glória. Amém? Então, amados, a razão de nós existirmos se dá a essa reforma protestante que aconteceu no dia 31 de outubro. Os luteranos em todo o mundo, muitas igrejas por aí nem se fala nisso aí, mas igrejas que surgiu dessa ramificada desse rompimento com a Igreja Católica, desse rompimento com a autoridade papal, se sente, né, na obrigação de comemorar esses 508 anos de separação, de novas abordagens aprofundadas da Bíblia, de conhecimento dessa Bíblia para todo mundo, né? Hoje a gente levanta a Bíblia aí em todo instante, apesar de ser cópia das cópias, mas é a palavra de Deus, a gente levanta aí com toda a liberdade em qualquer lugar, mas em alguns anos atrás, principalmente na Idade Média, isso não acontecia. Então a gente louvemos a Deus, agradecemos a Deus pelo Senhor ter nos dado essa oportunidade. Amém?
aqui eu passo a régua e passo a palavra para quem direito, agradecendo a presença de todos.